esse é o meu kefir e eu vou relatar o que aconteceu para ele ficar assim. Simplesmente eu acabei deixando fermentar por uma semana, quase. Na verdade, por 7 dias sem trocar. E esse já é um kefir que estava enfraquecido anteriormente, que eu havia comentado no vídeo que ele já não se multiplicava e ao mesmo tempo ele estava enfraquecido. Depois eu deixei ele uma semana fermentando, sem fazer a troca do açúcar, e olha como ele ficou. Simplesmente eu fui coá-lo e dar uma lavada para tirar o biofilme que estava, aquela película que estava, passei uma água filtrada e ele simplesmente ficou assim. Ele nitidamente está esfarelando e os grãos perderam a integridade. Então, a filmagem não ficou muito boa, mas eu peguei. Eu estou tentando mostrar como os grãos estão, a questão da integridade. Eles já não estão mais firmes, eles estão simplesmente se desfazendo. E quanto mais eu mexo, eu fui notando que quanto mais eu mexia com os grãos na peneira, eles foram se desfazendo. Daí a filmagem ficou um pouco ruim, na verdade ficou bem ruim, só que eu estava tentando mostrar o seguinte: eu peguei um grãozinho com a colher, retirei do meio dos outros, e esse grãozinho ia ser um teste de fazer o seguinte: pegar ele na mão e ver a consistência. E eu noto, não só com esse grãozinho, mas depois eu quero tentar mostrar melhor, que ao relar no grão, eu simplesmente passar o dedo sobre ele, ele já se desfaz. Enquanto os grãos com integridade, eu lembro de anteriormente pegar um grãozinho, ele parecia uma gelatina bem firmezinha. Esses grãos já não têm mais firmeza, então mostra que a integridade do grão, lógico que a gente está inferindo isso, mas a integridade já foi. E querendo ou não, isso influencia na fermentação e eles não estão se multiplicando. Na verdade, ele está diminuindo. Porque ao coar eu notei que realmente saiu um farelo que acabou passando na peneira. Então, olhando assim, parece que tem os grãos formados, mas são aglomerados dessa massa, desses grãos bem fracos, que estão se desfazendo. E o que acabou acontecendo? Eu deixei ele fermentando por uma semana. Eu não recomendo isso para ninguém. Não tente fazer isso em casa, deixar por uma semana. Mas eu deixei justamente para submeter esses grãos ao estresse e ver o que acontece. Daí eu consegui pegar, separar alguns maiorzinhos na mão e vou tentar só relar neles, só passar o dedo por cima. Eu já vou ver que eles vão começar a se desmanchar. Então, esse é o resultado, lógico. Eu estava vindo de uma amostra já enfraquecida, que não estava se multiplicando, e a consequência é isso. Então, eu testei a textura e vi que não está. Esse kefir realmente ele acabou se esfarelando, entretanto, ele ainda fermenta. E aí eu vou preparar uma nova fermentação, vou ver como ele se comporta. E a tendência, pelo menos ao meu ver, é que quando o kefir chega nesse ponto dele começar a diminuir, e tá fraco dessa maneira, a tendência é que cada vez mais ele se esfarele mais e tente diminuir mais a ponto de virar uma massa. Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo mostrar o mesmo que eu fiz anteriormente quando aconteceu isso com o meu kefir que eu recuperei. Eu fiz as fermentações, notei que estava fermentando e separei um grãozinho maior no meio dessa muvuca toda, no meio de toda essa maçaroca, e comecei a cultivá-lo separadamente até multiplicar. Isso me ocorreu e eu já postei as fotos tanto aqui quanto no blog, como o meu kefir era antes, quando ele esfarelou, isso já faz um bom tempo, e depois que eu consegui recuperá-lo. E agora esse, querendo ou não, por maus cuidados, acabou ficando assim. Então eu noto que a forma de cuidar enfraquece muito o kefir. A origem do kefir, lógico, é importante, mas quando a gente tem um kefir saudável e cuida ele de uma maneira mais ou menos, deixando, não trocando, utilizando quantidade de açúcar a mais, muito ou muito acima ou muito abaixo, e ao mesmo tempo trocando de açúcar, usando até açúcar não de má qualidade, mas que o kefir não se adapta, a gente sim corre o risco de perder o nosso kefir. Foi o que aconteceu anteriormente comigo e agora aconteceu novamente. Lógico, essa amostra eu descongelei, ela já veio fragilizada, ela já tem tudo histórico, mas a origem dela era um kefir que, em tese, era o que eu tinha, que eu mostrei anteriormente nos vídeos desde o começo do canal, que é um kefir saudável, que eu não tinha nada a reclamar. Tudo começou com o teste de utilizar rapadura e depois passei para demerara e aí foi desandando. Então, sempre tenham amostra reserva, mas também cuidem muito bem do seu kefir. A importância de trocar a cada 24 horas ou no máximo 48, enfim.
Daí aí dá pra ver que eu preparei para fermentar. Estou tentando mostrar ali os grãozinhos, dá pra ver que tem alguns grãozinhos até maiores, e espero que esses fermentem e voltem a se recuperar. E agora eu vou deixar fermentar aí, eu pretendo no fim de semana, hoje é quarta-feira, no fim de semana já separar alguns grãozinhos para seguir esse ressurgimento deles, restabelecê-los e ao mesmo tempo continuar com isso e testar métodos de fortalecer o kefir. Eu acabei de encontrar alguns artigos que falam sobre o fortalecimento e eu pretendo testar algumas coisas da internet também.